Pode aplaudir a ele. Ele me levava. Só que você tem que estar atento. Atento. Porque eu vou lançar a capa no jogar. Né? E se você não pegar, você vai perder a bênção. Então, tá bom? E ele andando do lado. Teve um momento que Deus levou ele num redemoinho. Aí ele pegou a capa. E ali ele teve uma unção dobrada. Do espírito de Elias. Nós temos essa unção hoje. Estamos debaixo de uma unção. Estamos debaixo de uma unção muito grande. E aí ao longo de 40 anos Deus vem usando o missionário R.R. Soares. Há 35 na televisão. Então, irmãos, é um privilégio. É um privilégio. Eu creio que Deus ele vai abençoar em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Pega a sua Bíblia. Vamos entrar na mensagem de hoje. Abra ela no livro de Mateus. Mateus. Capítulo de número 14. Mateus capítulo 14. Versículo aqui, 22. Eu estou com duas Bíblias aqui que eu quero ler nas duas traduções. Mateus 14, 22. Domingo que vem, irmãos, dia 18, a gente vai ter... Eu não vou pregar dia 18, porque eu convidei um pastor, amigo, para vir aqui. Domingo que vem, pela manhã. Ele está na Argentina, veio para cá, vai passar uns dias aqui no Brasil, depois ele retorna para lá de novo. E ele vai estar aqui, convidei ele para vir, estava falando com ele ali agora há pouco. Aí no dia 18 de manhã ele vai estar aqui com a gente. Domingo que vem agora, o próximo. E vai ser especial, você pode ter certeza disso, né? Vou pedir para ele não falar em espanhol, que agora tudo que ele fala é em espanhol. Ele ficou um tempo, quase um ano, pouco mais de um ano no Uruguai, foi transferido para a Argentina, né? Aí ele está passando os dias aqui com a família, depois vai retornar para lá. Então domingo que vem, dia 18, né? Ele vai vir aqui, vai trazer a bênção de Deus para nós, vai louvar junto com a gente, vai trazer uma mensagem muito especial e vai ser bonito em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Amém. Eu conto com vocês, irmãos, né? Vai ser uma reunião muito abençoada, pode ter certeza disso. Ele é homem de Deus e eu tenho certeza que ele vai trazer uma bênção para todos nós. Capítulo 14 do livro de Mateus, versículo aqui 22. Eu vou ler aqui na minha outra Bíblia, mas é o mesmo sentido. Diz assim, olha: logo em seguida, Mateus 14, 22, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Aqui na tradução na tradução corrigida, diz: e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Porque aqui diz ordenou, e uma tradução diz ordenou, e em outra tradução diz insistiu. Por que Jesus teve que insistir, irmãos, com os discípulos? Por que Jesus teve que ordenar? Afinal de contas, Jesus estava à frente dos discípulos. Era Jesus falar, vamos dizer assim: discípulos, olha, entrem no barco, passem para outra margem, enquanto eu vou me despedir da multidão. Não, Jesus teve que insistir. Mas o motivo de Jesus ter insistido aqui com eles, irmãos, foi o seguinte: porque a primeira vez que Jesus estava no barco com os discípulos, Jesus estava dormindo.
A gente conhece um pouco da história. Veio as ondas, veio o vento, veio aquela tempestade, e Jesus lá dormindo, irmãos. E os discípulos desesperados, pensando que eles iam morrer. O que eles fizeram? Acordaram Jesus. Jesus repreendeu o mar, Jesus repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, ali houve grande bonança. E Jesus, claro, sempre, ele dava aquela bronca nos discípulos: homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Aí nessa segunda vez que Jesus fala para eles entrarem, ele não pediu normal, ele teve que insistir, porque os discípulos já sabiam da primeira experiência que eles já tiveram com Jesus. Então Jesus teve que ser um pouco mais incisivo, ser um pouco mais autoritário. Falou: vocês têm que entrar no barco. Aí eles entraram. Aí Jesus falou: enquanto eu vou me despedir da multidão, entraram no barco e começaram a ir. E Jesus lá, né, curando as pessoas, apertando a mão, sendo abraçado pelos homens, pelas mulheres, Jesus curando, e o barco indo, e os discípulos dentro do barco. Aí no versículo seguinte, versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Olha aí, irmãos, já não estavam mais com os discípulos. Jesus não estava mais com os discípulos. Jesus foi para o monte orar. E os discípulos, lá no meio do mar, né? Imagina agora, irmãos, devia ter passado na mente deles a mesma coisa que passou da primeira vez. Olha lá, Jesus falou que é só despedir da multidão. Agora a gente está aqui no meio do mar, escuro, não enxergamos nada, e agora? Eles ali conversando entre si. Pronto. Agora Jesus nem vai vir, né? Uns podiam falar: Jesus não vai vir. Não, ele vai vir. Uns poderiam ser mais otimistas, outros não. Mas ele foi orar. Ele foi orar no monte. Aí no versículo 24: mas o barco já estava a considerável distância. Olha aí, já tinha se afastado. Não tinha como Jesus ir até eles, né? Porque não tinha outro barco, só tinha um. Considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Aí pronto, irmãos. Agora imagina os discípulos no barco, sozinhos, e o vento contrário. Muitas vezes nós nos encontramos numa situação dessa. Só que em todos os momentos, Jesus não está longe, irmãos. Ele estava no monte, né? Eu creio que Jesus estava olhando tudo ali, porque a Bíblia diz que já estava numa considerável distância o barco. Então acho que Jesus estava até vendo, irmãos, lá de cima do monte. Ele terminou a oração, quando ele se levantou, ele viu de longe o barco. Só que a situação em que os discípulos estavam era uma situação difícil. O vento soprava contrário, as ondas estavam ali batendo no barco, irmãos. E agora? O que eles iam fazer? Jesus não estava mais lá, irmãos. Jesus, ele usa situações para nos ensinar, irmãos, sempre. Porque eles já tinham passado a primeira situação, só que com Jesus. Mas mesmo com Jesus, eles se desesperaram. Ficaram ali: Senhor, não importa que pereçamos. Espera aí, nós estamos com Jesus no barco. Jesus, ele sempre nos ensina. O que os discípulos eram para fazer, irmãos? Usar da autoridade, repreender aquele vento e repreender aquela tempestade. O que eles não fizeram. Muitas vezes nós não fazemos o que é para ser feito. Não fazemos. Sabemos o que é para fazer, mas ali não fazemos. O desespero toma conta, o medo toma conta, a ansiedade. Nós não podemos deixar nada, irmãos, esses sentimentos tomarem conta do nosso coração. Só que é engraçado que Jesus estava na primeira vez com eles, agora não. Por que você acha que Jesus insistiu com eles, para eles entrarem no barco? Jesus queria mostrar para eles, irmãos, que eles podiam. Jesus queria mostrar para os discípulos que se eles determinassem ali, que se eles orassem, o mar ia se aquietar.
Tem situações que Deus usa para mostrar algo para você. Tem situações que Deus vai insistir que aconteça ou que você passe para te ensinar algo. Porque a primeira vez ele estava junto. E eu creio, irmãos, que até o dormir de Jesus ali, o sono que ele teve foi para ensinar os discípulos a ter paz no momento da tempestade. Está dando para entender, irmãos? Tudo é um ensinamento de Jesus. Só que cada pessoa vai reagir de uma forma. A gente falando dos discípulos, nós achamos que os discípulos vão reagir da mesma forma que Jesus, mas não. Primeira vez, eles reagiram completamente errados. Ficaram desesperados, com medo e outras coisas. Agora aqui, irmãos, uma outra situação semelhante que Jesus usou para ensinar eles. Jesus, irmão, ele não castiga ninguém. O que acontece na minha vida, o que acontece na sua vida, não é Jesus que ele deixa, ele permite, não, você tem que passar por isso mesmo, nada disso, irmão. As lutas, elas vêm, situações difíceis, vêm para todos, vêm para mim, vêm para você. Só que em todas elas, tem o ensinamento de Jesus para mim. É eu no barco, sozinho, e as dificuldades ao meu redor. Mas Jesus está vendo. Jesus está vendo. E olha o que aconteceu aqui. 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Tem algumas traduções que dizem na quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite, irmãos, foi a partir das 3 horas da manhã. Porque ela começava, a primeira vigília começava às 18 horas. E ela conta de 3 em 3. 3 em 3 horas. Então começava às 18, das 18 às 9 era a primeira vigília. Das 9 à meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite às 3 horas, a quarta vigília. Vai a terceira? Terceira vigília. Nós estamos me perdendo aqui. E das 3 às 6 era a quarta. Então a partir das 3 horas, Jesus foi andar por cima das águas. Imagina Jesus, irmão, estava orando ali, falando com Deus, Senhor, me prepara mais. Tem muitas pessoas para me salvar, muitas pessoas para me curar. Jesus falava com Deus. A Bíblia aqui não mostra, não fala a oração que Jesus fazia. Mas ele, como filho de Deus, irmão, e as curas que Jesus fazia, imagina dessa forma. Que Jesus falava com Deus, fala: Deus, ô Pai, tem paralíticos, tem pessoas cegas, pessoas surdas, me usa para curar essas pessoas. Ah, meu Pai, eu quero me preparar, não me deixe falhar com o Senhor. Falava com Deus. Aí despertou, saiu da oração, se levantou, vendo os discípulos de longe, irmão, no barco, né? E Jesus descendo ali do monte, começou a andar sobre as águas, naturalmente. Aí a Bíblia diz aqui, né, a partir das 3 horas, tudo de noite, tempestade. Não sei se alguém já entrou num barco ou já fez alguma viagem, não sei, né? Mas, irmão, 3 horas da manhã você não enxerga nada, principalmente em alto mar. Se o mar já estiver calmo, você não vai enxergar. Imagina agora com tempestade, o vento soprando contrário. A situação era um pouco mais difícil que a primeira vez. Foi um pouco mais difícil. Pior, eles não estavam com Jesus. Jesus estava andando sobre as águas enquanto os discípulos estavam lá, irmãos, morrendo de medo. Falei para você que não era para vir. Jesus insistiu porque ele quis fazer alguma coisa. Olha o que aconteceu agora. Já viu aquela pessoa, irmão, que só reclama de tudo. Eu falei que não era para a gente ir, eu falei isso, eu falei. Não, irmãos, Jesus, ele está ensinando algo para você, só você não percebeu ainda. Só você não percebeu que aquela situação era um ensinamento de Jesus para os discípulos. Aí ele continua falando, né? Quarta vigília da noite, na minha aqui diz: na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. 26. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram o que, irmãos? Assustados.
A minha Bíblia diz aqui, aterrorizados, olha isso, aterrorizados, e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Já existia fantasma na época, irmão. Jesus estava com aquela roupa branca, né? Eu lembro quando eu era criança, irmão, né? Quando é criança a gente aprende cada coisa. Aí eu ouvi falar da loira, da mulher do banheiro, né? A loira, quem já fez isso aí já? Né? Eu ligava todas as torneiras do banheiro da escola, isso é a terceira, quarta série. Liguei lá, né? Aí a gente fazia lá e invocava, era loucura. E nada dela, né? Que o pessoal falava, não, ela existe. Ela é loira, ela é branquinha, loira, e veste uma roupa branca e vem assustar, era tudo mentira. Agora imagina na época que os discípulos, é um fantasma. Será que já existia fantasma na época? Olha o pensamento dos discípulos. Andavam do lado de Jesus, estavam morrendo de medo. Aí eu pergunto, irmãos, quando você ficar com medo, por exemplo, eles gritaram aqui, é um fantasma. Se você visse algo parecido no meio da rua, no meio da noite, o que você ia fazer? Sair correndo. Essa é a resposta. Sair correndo. Mas os discípulos iam para onde, irmão? Para onde os discípulos iam? Lugar nenhum. Eles estavam dentro do barco. Para onde eles iam? Iam ficar todos abraçadinhos ali, morrendo de medo. Só que eles não tinham escapatória. O lugar mais seguro deles estarem era dentro do barco. Era o lugar mais seguro. Mas eu vou mostrar algo para você aqui, irmãos. Continua. Versículo 27. Né, o finalzinho aqui do 26. Eles gritaram, é um fantasma. Ficaram com medo. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Ele diz aqui, não tem mais. Jesus falou para os discípulos, sou eu, tem bom ânimo, né? Coragem, parem de ficar assustados, parem de ficar assustados. Só que eles, todos os discípulos, não estavam enxergando se era Jesus de verdade, não estavam. Em outras palavras, é melhor a gente ficar aqui. Vai saber se não é um fantasma de verdade, o monstro dos mares, piratas do Caribe, né? Outros fantasmas aí, homens que morreram, mas não. Ainda eles não estavam vendo se era Jesus de verdade. Mas aí aparece o Pedro, que eu quero falar do Pedro. 28, dizendo, Senhor, ele fala, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Repito, ele não tinha certeza se era Jesus, mas ali no medo, na dúvida, atemorizado, ele falou, Senhor, se és tu, quero ir contigo. Irmão, qual pessoa teria uma reação parecida com a de Pedro? Qual pessoa teria uma reação assim, irmão? Porque na hora, né, todos ficaram assustados, aterrorizados. Só que eles não tinham escapatória, não tinham. O lugar que era para eles ficarem era dentro do barco. Eles iam fugir para onde? O vento castigando, as ondas vindo contra eles. Para onde eles iam, irmão? Para onde? A única coisa que restava para eles era essa, ficar dentro do barco. Mas é aí, irmãos, que começa a mensagem. Muitos de nós preferimos ficar dentro do barco. O tema da mensagem é até esse. Eu escrevi aqui, eu esqueci de falar. Saia do barco. Muitos de nós, vamos falar, a grande maioria, prefere ficar no barco.
morrendo de medo, mas prefere ficar ali. O que Pedro fez? Ele foi mais ousado que os outros discípulos. Ele falou: Senhor, eu não estou conseguindo enxergar, mas se for o Senhor de verdade, deixa eu ir contigo. Deixa eu ir contigo. Imagina o que os discípulos falaram na hora: esse Pedro está ficando maluco. Esse Pedro está ficando doido. Pedro, você está maluco, Pedro? Fica aqui conosco. Uns falavam, né, assim. Outros podiam ter falado: deixa aí, deixa aí. Se ele morrer, é um a menos no barco. Tem gente que é assim, não. Não, deixa, vai quebrar a cara. Porque tem coisas que você quer fazer de diferente dos outros. Quando a pessoa olha, ela fala: ih, vai dar errado. Não vai dar nada certo isso aí. Mentira. Jesus falou o que para ele? Não, Pedro, fica aí. Pedro, o melhor lugar de vocês ficarem é o barco. Jesus falou isso para ele, irmão? Sim ou não? O que Jesus falou para Pedro? Vem. Vem. É isso que Jesus quer, irmão. Que a gente saia do barco. Se a gente continuar na mesmice, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai ter sempre as mesmas coisas. Se eu continuar plantando sempre a mesma coisa que eu venho plantando, eu só vou colher a mesma coisa. Só que Pedro, irmãos, era cabeça dura, meio louco, maluco, mas ele era de Deus. Teve os seus momentos de erro, negou Jesus por 3 vezes, mas ele se arrependeu, se tornou um grande apóstolo. Mas ele, irmãos, ele tinha algo de diferente que os discípulos não tinham: ousadia. Agora preste atenção, mesmo com medo, mesmo com dúvida, assustado, aterrorizado, ele foi. Porque quando a gente fala dessa história de Pedro andando por cima do mar, a gente só fala que ele teve medo e afundou. Só fala dessa parte. Mas o que ele fez aqui, irmãos? Ele fez o que ninguém fez. Ele saiu da zona de conforto, saiu do lugar seguro. Ele falou: não, eu vou. Com medo, assustado, com dúvida, ele foi. E andou por cima do mar. Ele andou. Que a Bíblia diz aqui, irmãos. E Jesus falou: vem. Então Pedro saiu do barco. Olha que bonito, irmão. Aqui diz, né? No 29, ele disse: vem. E Pedro, nessa tradução, descendo do barco. Aqui diz: saindo do barco. Você tem que sair do barco. Você tem que sair do barco. Ir até Jesus. Jesus, ele não foi até os discípulos e parou ali de frente com o barco. Não. Ele parou de longe. Porque os discípulos de longe olharam e falaram: é um fantasma gritando com medo. E Jesus: não, sou eu, Jesus, não tenho medo. Aí Pedro, né, irmãos, aquela neblina, aquela noite: eu quero ir se for o Senhor de verdade. Então vem. Ele foi. Tem momentos na nossa vida que nós temos que sair do barco. E o sair do barco não é você sair da presença de Deus, não é você sair da palavra de Deus, não. Sair do barco é você parar de fazer as mesmas coisas e começar a fazer coisas diferentes. Quem diria que um homem normal, não era Jesus, Jesus era filho de Deus, um homem ia andar por cima do mar, irmãos? Vai tentar você lá na praia, ou numa piscina. Eu já tentei, nunca consegui. Uma vez eu parei de frente com o mar assim, falei: Senhor, Pedro andou, eu quero andar, Jesus. Aí eu fui lá, afundou o pé, afundou o outro. Só que só para você entender, irmãos, mas pelo menos eu fiz, eu tentei. Vai que dava certo.
Pedro, irmãos, ele tentou. Ele deu alguns passos. Claro que depois ele ficou com medo e começou a afundar. Mas o engraçado é que quando ele começou a afundar, Jesus não estava longe dele. Que Jesus só estendeu a mão, pegou ele pela mão e falou: homens de pequena fé, por que duvidaste? Ele estava pertinho de Jesus. Irmão, tem pessoas que estão pertinho da bênção, mas ainda estão dentro do barco. Só vão alcançar a bênção quando sair. Tem que sair do barco. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Se você quer algo diferente na sua vida, faça algo diferente. Se você quer algo novo, faça algo novo. Se você quer a mesma coisa, continue fazendo as mesmas coisas. Agora, se você quer fazer algo diferente, faça algo diferente. Quer algo novo? Faça algo novo. Repete comigo assim, ó. Fazer diferente. Eu vou ter coisas diferentes. Se eu fazer a mesma coisa, eu vou ter a mesma coisa. Isso é tudo. Em todas as áreas da nossa vida. Eu vou até além. Até para ofertar. Até para ofertar. Eu sempre faço as mesmas ofertas. Então eu vou colher sempre as mesmas ofertas. Se eu fizer algo diferente, como Pedro, uma loucura. Uma loucura. Claro que eu não estou falando para ninguém fazer loucura. Misericórdia. Mas fazer algo diferente, como eu nunca já tinha feito, aí eu vou ter um resultado diferente. Agora, se eu fizer sempre as mesmas coisas, eu vou ter sempre os mesmos resultados. E às vezes a pessoa não entende: mas Deus, eu nunca tenho algo novo. Mas nunca acontece algo novo na minha vida, porque você nunca faz algo novo. Porque você não sai do barco, você só quer fazer tudo dentro do barco. A Bíblia, ó, irmãos, é linda essa minha tradução aqui, ó. Quando Jesus falou para ele: vem, Pedro. Então Pedro saiu do barco. Aí diz: andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Nós estamos, irmãos, na direção certa, na direção de Jesus. Eu e você estamos na direção de Jesus. Só que para mim chegar até Ele, como Pedro fez, tem que sair do barco, com medo, com dúvida, assustado, atemorizado, não importa. Eu vou chegar até Jesus, irmão. Chegar até Jesus é você chegar até o milagre, é chegar na bênção. E quem não quer hoje, irmão, alcançar a bênção? Quem não quer hoje alcançar o milagre? Mas só vai alcançar algo de Deus, algo diferente, se fizer algo diferente. Se continuar fazendo as mesmas coisas, não vai alcançar coisas novas. Porque a Bíblia diz que Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Ele só coloca vinho novo em odre novo. Porque se eu colocar um vinho novo em odres velhos, vai quebrar. Vai rachar o vaso e eu vou acabar perdendo o vinho novo. Se eu quero algo novo de Deus, primeiro, eu tenho que fazer algo novo. Não foi Jesus que foi até ele, foi ele que foi até Jesus. Então foi ele que tomou a atitude. Ele foi ousado. Seja ousado, saia do barco. Faça algo diferente. Mas não cometa o mesmo erro que Pedro cometeu. Ficou com medo ali das ondas do vento, começou a afundar. Não. Não faça isso. Não tenha essa reação. Saia do barco e vá até o encontro de Jesus. Pastor, mas as ondas estão vindo. A tempestade está muito forte. Não importa, não olhe para isso. Porque se você olha para isso, você dá crédito. Porque a gente dá crédito para aquilo que a gente olha. Agora, se eu olho para Jesus, eu vou dar crédito para quem, irmãos? Para Jesus. Se eu olhar para o problema, eu vou dar crédito para quem? Para o problema. Ele deu crédito para o problema. Estava na direção de Jesus, deu crédito para o vento. Repito, estamos na direção certa. Mas não deixe nada, irmãos, tirar o seu foco de Jesus. Se você quer algo novo, faça algo novo.
Mas só para fazer algo novo, você precisa sair do barco. Você precisa tomar uma atitude, você precisa ser mais ousado. Parar de ser medroso, parar de ser medrosa. Parar de reclamar. Os discípulos, os outros, ficaram dentro do barco, irmãos. Quem você quer ser? Pedro que saiu do barco e andou por cima do mar? Ou os discípulos que ficaram lá? Vamos ver. Depois que aconteceu esse episódio, imagina quando eles estavam reunidos. Imagina, Pedro podia falar, eu Pedro, euzinho mesmo, aqui ó, carne e osso, andei por cima do mar. E olha, Jesus também, só eu e ele andamos. Ele podia até falar para os discípulos, vocês ficaram morrendo de medo. Aí eles podiam até falar, mas você afundou. Afundei, mas eu andei por cima do mar. Eu andei por cima dos problemas. Vocês não, vocês ficaram morrendo de medo no barco. Irmão, o diabo vai tentar jogar na sua cara. Você perdeu. Lembra quando você era do mundo, fazia as coisas para mim? Quando você fumava, quando você bebia, quando você mentia, quando você traía. Você pode olhar e falar para o diabo, hoje eu estou na direção certa. Hoje eu ando por cima das águas. Andar por cima das águas é você andar por cima dos problemas. Você pode falar isso para o diabo, irmão. Não deixe o diabo querer engrandecer o problema na sua vida, não. Ô diabo, glória a Deus em mim. Hoje eu ando por cima do mar. Hoje eu ando por cima das tempestades. Você não pode me atemorizar nunca mais, em nome de Jesus. Amém ou não, pessoal? Amém. Dessa forma, Pedro nos dá uma lição aqui, irmãos, muito grande. Muito grande. Sai do barco. Ô irmãozinho, ô irmãzinha, sai do barco. Para de fazer as mesmas coisas. Faça coisas diferentes. Faça coisas novas. Seu marido está cansado de comer arroz, feijão e ovo. Faz um arroz, feijão, uma lasanha. Um arroz, feijão, uma panqueca. Aquela macarronada gostosa. Aí ele vai falar, nossa, você fez algo diferente hoje, né? Estou sentindo, já chamou a atenção. Sim ou não? Sim. Chamou a atenção. Já estou dando uma dica aí para as mulheres fazerem almoço hoje. E eu não vou ficar triste não, irmão. Se você me convidar, pelo contrário. Eu vou com o maior prazer. O maior prazer. Mas é só um exemplo, irmãos. Só para você entender. Fez algo diferente, chamou a atenção. Chamou a atenção. Comprou uma roupa nova. Comprou uma roupa nova. Já, nossa, você está bonita. A esposa fala para o marido, você está bonito. Chamou a atenção. Por quê? Ele fez algo diferente. Ele comprou uma roupa nova. Ele parou de vestir a mesma camisa a semana inteira. Ela fez luzes no cabelo. Oh, Jeová, fala, Deus. Fala, Jeová. Então, marido, está vendo? Falei para você fazer luzes. Chamou a atenção. Nossa, seu cabelo está diferente. O marido emagreceu, irmão. Aquela barriga, né, te diminuiu. Ela, nossa, você está mais magro, você está mais bonito. Chamou a atenção. Algo novo chama a atenção, irmão. Faz algo novo. Sai da mesmice, sai da mesma coisa. Faça algo diferente. E você vai ter um resultado diferente. Diga graças a Deus. Essa é a mensagem, irmão. Pratica. E que Deus fale mais no teu coração em nome de Jesus. Coloque ela no coração, sua mão. Feche os teus olhos, mesmo sentado. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela palavra, pelo entendimento, pela revelação. E nós compreendemos, Jesus, a palavra do Senhor. Queremos fazer algo novo. Isso chama atenção. Às vezes eu não tenho chamado a sua atenção, Pai. Aí me recordo agora de Zaqueu. Zaqueu, ele fez o que ninguém fez. Ele subiu uma figueira. Agora coisas novas, mais um pouco. Mas aquilo chamou a atenção do Senhor.
E o milagre foi tão grande que o senhor trouxe salvação para a casa dele. Até a mensagem dos próximos cultos de hoje. Jesus, obrigado. Vai embaixo do coração dessa pessoa. A direção da palavra. O que eu falei, Jesus, fique guardado. E que o senhor continue guardando. Que essa pessoa faça coisas novas, coisas diferentes. Saia do barco. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Fica essa palavra no coração. Pratique ela em nome de Jesus. Fica de pé. Quero fazer uma oração agora especial para você. Em nome de Jesus. A unção despedaça o jugo. Eu pedi a Deus, derrama essa unção sobre o teu povo. Se tiver algum jugo de dor, algum jugo de doença, algum jugo de enfermidade, além de você estar aqui hoje, você está chateado. Você veio pela misericórdia, você veio pela fé, porque é Santa Ceia. Mas manda essa tristeza embora, essa chateação. Você veio para cá até bravo, até brigou cedo, até discutiu logo cedo. Mas você veio. Você veio. Então eu vou orar para que essa unção de Deus, eu vou pedir para Ele agora, quebre isso em nome de Jesus. E que você se renove em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Feche os olhos, põe a mão no coração. Senhor, eu peço essa unção agora, Pai, na vida de todas as pessoas. Jesus, como eu falei, se houver alguém aqui, Pai, como eu citei agora, até brigou hoje cedo, antes de vir para a igreja, discutiu, pensou em nem vir hoje, mas veio. Senhor, eu peço essa unção agora sobre toda esta igreja, sobre todo este povo, e que essa unção, Pai, despedace todo o jugo do diabo, toda a ação do inferno, Pai. Em nome de Jesus, diabo, eu te repreendo agora. Eu exijo que você saia com esse mal. Saia com essa ação agora. Em nome de Jesus, eu te repreendo, maldito. Você não vai ficar mais nem um segundo na vida dessa pessoa. Eu digo a você, dor, seja amaldiçoado. Ou doença, ou enfermidade, ou chateação, ou tristeza, ou mágoa, ou ódio, em nome de Jesus, eu despedaço você com a unção de Deus, porque a unção de Deus está sendo derramada agora, e despedaçando todo jugo, todo mal, toda ação maligna do inferno, em nome de Jesus, tudo mal, saia e saia para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, respire e diga obrigado, Jesus. Eu estou livre para a glória do Senhor. Diga graças a Deus. Amém. Você pode agora respirar. Vamos orar. Não preciso ficar orando meia hora, não. Porque Deus ele opera assim, não são, na direção. O pastor estava desse jeito. Eu estava chateado, estava triste. Aconteceu umas coisas. Agora não. Agora eu estou. Cheguei com gosto, cheguei aqui. A dor sumiu. Glória a Deus. Levanta a mão quem vai direção a oração. Só levanta a mão, pastor, valeu a oração para mim. Ninguém? Valeu a oração para vocês? Valeu ou não valeu? Diga obrigado. Obrigado. Pode sentar. Só isso. Você vai ver o resultado da sua vida. Pode ter certeza disso. Amém. Filho,
Oh,
Vão todos na paz e na bênção de Deus.